E aí, minha gente, tudo na paz do Senhor, como é que vocês estão? Estou aqui mais uma vez com mais um vídeo e hoje vamos trazer um assunto que muitas pessoas têm me perguntado, ok? Então, meu nome é Matheus Salles e você está agora no canal Capacitando Cristãos, ok? Então já deixa o seu like, comente e se inscreva, ok? E agora roda a vinheta. O tema que vamos falar hoje nesse vídeo é por que existem muitas igrejas. Eu estava em certo lugar, na casa de alguém, e alguém me perguntou de que igreja eu era, certo? Então eu fui lá, respondi a ela de que igreja eu era, né? E ela lançou uma frase, uma palavra dizendo assim: rapaz, por que existe tantas igrejas? Eu não tive tempo de responder a ela porque eu estava um pouco ocupado no momento, mas eu vou estar respondendo agora nesse vídeo. Primeira coisa que devemos entender é todas as religiões. Tem uma frase que muitas pessoas estão dizendo aí que é o seguinte: todas as religiões levam a Deus. Isso é uma tremendamente mentira. Em que questão? Não, em todas as religiões elas não levam a Deus, tá certo? Existem de 40 a 60 mil religiões hoje no mundo. E eu posso dar um exemplo disso. Por exemplo, quem é budista? O budismo ele não leva a Deus, tá certo? A crença do budismo, elas são todas negativas à palavra de Deus. Usem a sua energia interior, sirva a alguma coisa, use o que está dentro de você, tá certo? E Buda, ele foi uma pessoa que ensinou todas as coisas ao contrário do que a Bíblia fala. Então essa religião a gente descarta, ok? Podemos dar um exemplo também do Espiritismo, que teve como grande influência Allan Kardec. Allan Kardec disse que nós íamos se reencarnar no corpo de outra pessoa ou no corpo de algum animal. Ou seja, eu morreria e depois, com o tempo, eu vou reencarnar no corpo de algum animal, de alguma pessoa. E ele assegurava isso e até hoje tem pessoas que acreditam nisso. Só que a Bíblia, ela é totalmente ao contrário dessa teoria de Allan Kardec. A Bíblia fala que foi dado ao homem morrer só uma vez e depois segue-se o juízo. Ele vai esperar para ser julgado. Então, essa tese de Allan Kardec, ela cai por terra, não existe. Então, o Espiritismo, ele não leva a Deus. E também também temos como exemplo o islamismo. O islamismo é outra religião dos muçulmanos que eles odeiam cristãos, né? Querem matar os cristãos, acabar com a palavra do Senhor. E é outra religião que não leva a Deus. A outra é o candomblé. O candomblé é uma religião, tá certo? Uma religião que eles têm como propósito de ficar mais perto, receber mais perto as entidades demoníacas, tá certo? Colocando até apelidos e doando a sua vida para os demônios. É uma religião e também algo que não leva a Deus. Eu montei todo esse contexto para nós entendermos que todas as religiões elas não levam a Deus. A segunda coisa é, o povo evangélico, eles são um só. Todos os evangélicos que existem, qualquer igreja que tem, eles professam a mesma fé em um só Jesus. Não existe 2 Jesus, 3 Jesus, 4 Jesus, 5 Jesus, não. Tá certo? Existe só um Jesus que ele fundou um evangelho na Bíblia. A igreja, ela começou desde o tempo de Paulo, de Pedro e de João.
Jesus, quando ele morre e ele ressuscita, ele deixou algumas pessoas aqui na terra, tanto os discípulos como os apóstolos, o apóstolo Paulo. Aí depois o evangelho foi se proclamando ali para os gentios, que somos nós. Gentios é todo aquele que não é judeu. Então foi se espalhando. Aí teve a reforma protestante, que combateram as teses da Igreja Católica, e foi se alastrando, até chegar hoje o que se você conhece por povo de Deus ou o povo evangélico. Antes disso ter acontecido, houve uma separação no Antigo Testamento em Israel. Quando Salomão ele morreu, ele deixou Roboão em seu cargo, certo? Roboão, filho de Salomão. E quando Salomão estava vivo, era um pouco complicado, porque Salomão ele colocava muitos impostos para o povo de Israel. Os impostos eram muito alto mesmo. Então, quando ele morre e Roboão assume o cargo, aí o povo diz: já, Roboão, que teu pai morreu e agora tu estás sobre o cargo, tu poderias diminuir um pouco os impostos? Só que Roboão, ele foi uma pessoa também ruim, como o seu pai nessa questão. Ele usou a seguinte proposta e disse assim: se o meu pai vos açoita com varas, eu vou açoitar vocês com escorpiões. Então, devido a isso, devido a ele não ter baixo os impostos, uma metade do povo de Israel seguiu a Jeroboão. E o que isso causou, o que isso gerou? O povo de Israel se dividiu entre Reino do Sul e entre Reino do Norte. Roboão até tentou ir atrás desse povo de volta, mas Deus tinha falado a Roboão que tudo o que estava acontecendo era a vontade de Deus. O que eu quero explicar para vocês é o seguinte: com tudo isso, o que eu falei, existem igrejas, muitas igrejas, sim, com certeza, mas todas professam a mesma fé. A questão hoje da igreja é que as pessoas estão esquecendo o evangelho verdadeiro, estão esquecendo a essência da Bíblia e colocando as próprias doutrinas. E a igreja está ali para tratar com o povo. E quando o povo ele é reconhecedor da palavra e vê que o líder está tomando conta, está querendo ser, está em cima da Bíblia, muitos vão e se dividem e se criam, tá certo? Temos um exemplo aqui do Brasil, da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tem 110 anos aqui no Brasil. Deus enviou Daniel Berg e Gunnar Wingre para fazer a vontade dele, para fazer o querer dele aqui no Brasil. Mas, porém, teve pessoas que apagaram a história desses homens de Deus e por aí estão criando muitas coisas. Mas lembrando, o Evangelho, ele é um só. Deus, ele pode sim operar na Deus e Amor, na Assembleia de Deus, em outras igrejas. Mas o alastramento que está acontecendo por aí e a bagunça que está se fazendo é muito ruim e prejudicial para as pessoas também. Tá dentro da igreja é bom, com certeza, porque a gente aprende, lá tem os nossos irmãos, e congregar é bíblico. Congregar e a igreja é bíblico. Mas as pessoas estão invertendo. Então, respondendo já essa pergunta, existem várias igrejas por conta justamente disso. Tanto porque hoje o homem está esquecendo a palavra de Deus na igreja, tem pessoas que não têm sabedoria e vão lá e criam um novo nome na porta da sua casa, na sua garagem ou em algo e funda o seu próprio ministério. Não quer dizer que Deus não pode estar lá, porque Deus está sim. Mas Deus fundou só uma igreja
que é o evangelho verdadeiro, que quem segue, quem faz a vontade dele, quem teme a ele, já é chamado de igreja, tá certo? Então, eu espero que tenha respondido e tirado essas dúvidas de vocês, tá certo? E quando o reino sul e o reino norte de Israel, ele se separa, Deus disse, não, eu estou com eles também. Então, são dois povos juntados em um, Israel, reino do sul e reino do norte, mas são um povo só, e Deus está operando nos dois. Então, é isso porque existem várias igrejas hoje. Espero ter respondido a dúvida de vocês, tá certo? Muito obrigado por ter assistido até aqui, tá certo? Vamos ter mais vídeos com certeza. E espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, comente, me siga no meu Instagram, no meu Facebook também. E até a próxima. Deus abençoe. Tchau!